A intolerância, infelizmente, ainda é uma realidade que tem deixado um rastro de violência insuportável. Ela pode ser concebida como uma questão de fanatismo, de preconceito, de polarização e de educação mesmo. É fácil de se constatar que a intolerância ela abrange tanto a relação de uma determinada religião com a outra, como também se revela dentro das próprias fileiras de uma mesma religião. Por exemplo, o cristianismo ele é dividido, sim, em centenas, para não dizer milhares de ramificações. É catolicismo, ortodoxos, protestantes, calvinistas, cristãos, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, independentes e por aí afora. Então, numa visão global, segundo a organização Portas Abertas, o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. A cada 5 pessoas que morrem por questão religiosa, 4 são cristãs. São mais de 360 milhões de cristãos perseguidos no mundo. 11 países utilizam perseguição extrema, que eles chamam de extrema, e 39 países oferecem perseguição severa. Isso, claro, segundo a lista de 2022 da missão Portas Abertas. Porém, assim, é no mínimo curioso o fato de que no Brasil o cristianismo é a religião predominante e, por incrível que pareça, é a religião que mais recebe acusação de intolerante. É muito importante o entendimento de que a intolerância religiosa, além de ser uma ameaça à religião alheia, a si mesma, também é uma ameaça para toda a sociedade de uma forma geral. Por quê? Porque gera uma cultura preconceituosa, gera uma cultura incapaz do diálogo, gera uma cultura incapaz de alteridade, gera uma cultura de ódio. Então, no que diz respeito a esse tema da intolerância religiosa, infelizmente, o preconceito é uma realidade a serviço do fanatismo, da polarização e da falta de educação. A falta de conhecimento é a base do preconceito e o preconceito se traduz, na maioria dos casos, pode ver, em desrespeito, em perseguições, em tentativa de anular o outro, em tentativa de anular o diferente. Por isso eu defendo a importância do diálogo. Dialogar é uma sugestão importante quanto ao preconceito. O diálogo é um instrumento de entendimento entre os diferentes, que possibilita o entendimento entre os diferentes. Mas dialogar com o diferente exige maturidade, exige consciência, exige identidade, exige uma visão global do mundo, exige também paz interior e, principalmente, coragem para ouvir e de manter ou superar até mesmo as próprias convicções. Está entendendo? Dialogar exige respeitar a experiência e o momento do outro. É preciso a experiência de sair da caverna de Platão. É preciso transcender e perceber que o mundo não é feito apenas de sombras. É preciso parar com essa coisa de que tudo ou é preto ou é branco e admitir a complexidade e o mistério da vida. Há cores, cara, por todos os lados. E como diz o Titãs, só as flores de plásticos não morrem. Então, sendo assim, além do diálogo, a capacidade de alteridade é muito importante. É necessária em nosso tempo. Essa possibilidade de expressar e reconhecer e se colocar no lugar do outro, isso é alteridade. Ainda que pense diferente,
acolher o direito do outro coexistir pacificamente. É fazer o outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Isso é alteridade. Então, pode ser utópico, mas eu sonho que, por mais utópico que possa parecer, que um dia todas as lideranças, principalmente as religiosas, em compromisso com a paz mundial e também pelo reconhecimento de que a intolerância sempre deixou um rastro de violência e de dor, um dia todos vão se assentar numa grande roda de pacificadores. Porque a religião deve ter a cara do amor. Então, tanto os sacerdotes quanto os fiéis devem se colocar a serviço da vida, a serviço da paz, a serviço da dignidade humana acima de tudo. Então, assim, vou fazer minha para terminar esse vídeo, a gente partir para a experiência. Vou citar uma frase que eu não me lembro a autoria, né? Se eu não me engano, foi de John Ellis. Se ainda não podemos pensar igual sobre todas as coisas, podemos sim nos amar e nos respeitar sobre todas as coisas. Então, que Papai do Céu, segundo a sua multiforme graça, venha iluminar a todos nós e venha manter vivo, né, e desbanalizar esse tema. A gente venha tratar com o máximo respeito essa questão da intolerância religiosa. Deu para compreender?